galerinha, hoje, né, segunda-feira, dia 31 de agosto, nós iremos trabalhar a correção desse conteúdo que a gente trabalhou. Tia, qual foi o conteúdo? Divisão por 10, por 100, por 1000. A gente trabalhou na aula passada como é que faz a divisão por esses três números. Aí eu falei sobre o cancelamento dos zeros. Então, vamos lá. Na primeira questão, está pedindo para vocês fazerem o quê? Resolva os problemas. Uma revendedora comprou barras de chocolate para vender no período da Páscoa. Foram compradas 25 caixas com 200 unidades. Ela precisou distribuir em 10 prateleiras da loja. Quantas barras foram colocadas em cada prateleira? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai ter que fazer a multiplicação, tá? 200 multiplicado por 25, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2, 10, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2, 4. Então, até aqui, a gente vai fazer a multiplicação. Deu 5.000. Mas esses 5.000 é o total geral de chocolates que ela comprou. Aí agora ela vai ter que dividir em 10 prateleiras. Então, pegar 5.000 dividido para 10. Tia, como é que eu faço a divisão? A divisão por 10, por 100, por 1000, você vai cancelar os zeros. Se só tem um zero do 10, então vou cancelar um aqui e outro aqui. Ficou quem? 500. Então, o que a questão está pedindo? Foram colocados em cada prateleira 500 chocolates. Ok? Ah, tia, mas como é que eu vou saber? Não, primeiro você tem que fazer a multiplicação para depois, quando você achar o resultado, fazer a divisão. Ok? E aí você vai encontrar o resultado. Na segunda questão, a gente vai trabalhar do mesmo jeito. Só que na segunda questão, nós temos que relacionar. Na letra A, nós temos 880 dividido para 10. Então, vamos lá. Cancela aqui e ficou 88 na letra A. Aí você vai procurar 88, aí você coloca a letra A, tá bom? 9.000 dividido para 1000. Nós iremos cancelar 3 zeros, porque o 1000 tem 3 zeros, e vai ficar 9. Letra C. 3.500 dividido para 10. O 10 ele vai ter um zero. E 3.500 vai ter 2 zeros. O que eu posso fazer? Eu vou cancelar um zero aqui e um zero aqui. Vai ficar 350. Na letra D, nós iremos pegar 9.300 dividido por 10. Se está dividindo por 10, cancela o zero e um zero aqui. Foi 930. E na letra E, nós iremos pegar 65.000 dividido para 100. Nós iremos fazer o cancelamento dos zeros também. Dividido para 100. O 100 ele tem quantos zeros? 2. Então, nós iremos fazer o cancelamento dele e desses dois também. Vai dar 650. Depois, por último, você vai relacionar. Tá bom? De acordo aí. Ah, tia, mas por que sobrou uns números? Vai sobrar os números sim, porque esses outros resultados, ele não condiz
com a resposta, tá certo? Não tem problema. Na terceira questão, nós iremos efetuar mentalmente as divisões. Nós temos aí o numeral 50 dividido para 10, né? Vai dar o quê? 5. 50 dividido para 100, 5 também. 5.000 dividido para 1.000, 5. Ah, tia, mas por que vai dar esse resultado? Porque eu estarei cancelando os números. 60 dividido para 2, eu irei fazer o quê? Vai dar 30. Ok? 600 dividido para 20, 30 também. 6.000 dividido para 200, 30 também. Na letra C, 65.000 dividido para 100 vai dar 650. 65 dividido para 1.000, 65.000, 65. Por quê? Porque eu cancelei o zeros, ok? 65.000 dividido para 10, 6.500. Esses serão os resultados. Ache o valor e coloque-o no quadro. Nós temos aí os valores e nós temos que encontrar alguns. Qual é o número que eu multiplico por 10, né? Que eu divido por 10, que vai dar 8. Então, nós temos que fazer o quê? Achar esse número. Que como é que eu vou saber? É só multiplicar 8 vezes 10, né? Que vai dar 80. Na letra B, qual é o número que eu vou dividir ele por 10.000, que vai dar 10? É o próprio 1.000. Qual é o número que eu vou dividir 400, que vai dar 45? É o próprio 10. Qual é o número que eu vou ter que fazer a multiplicação de 55 por 1.000? Vai dar 55.000. Certo? O próximo número, a gente vai ter que fazer a divisão. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir 65.000 por 65, né? Não, tia, não pode dividir. Então, nós iremos fazer o quê? Dividir por 1.000, para achar esse valor. Aí fica 65.000 dividido por 1.000, que vai sobrar 65. Então, vamos fazer o uso do cancelamento dos zeros. Então, a letra F, qual é o número que eu divido? 700, que vai dar o resultado 1. Vai ser o próprio 700. Ok? 700 dividido para 700 é igual a 1. Tá certo? Daqui a pouco o tio vai vir fazendo a correção de português, tá bom? Pessoal, agora na nossa correção de português, que a gente trabalhou sobre os artigos definido e indefinido, na primeira questão está pedindo para escrever os artigos definido e indefinido no plural e no singular, masculino e feminino. Os artigos definidos no masculino singular, quais são? O. E no plural, os. Beleza? Primeiro aí, tá? E o feminino no singular, a. No plural, as. Esses são os artigos definidos. Agora, indefinidos no
Masculino é o quê? No singular. E o outro, no plural, uns. Agora, o feminino no singular sendo indefinido. Uma. Plural, umas. Então, você vai colocar de modo correto. Segunda questão. Circule os artigos das frases e depois marque D se for artigo definido e I se for artigo indefinido. Nós temos aí: a quermesse da missa foi animada. Qual é o artigo que nós temos aí? O A, né? O A, ele é o quê? Definido. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. O próprio A, né? Ele é o quê? Definido. Nós temos aí: vamos comprar uns doces. Uns. Ele é indefinido. Beleza? Coloque as frutas e os sucos na geladeira. As e os, né? As e os. Ele é o quê? Definido, tá? Aconteceu uma coisa que só acontece quando você acredita. Uma é o quê? Indefinido, tá? Terceira questão. Complete com o, a, os, as, uns, uma e umas. Nós temos aí: letra A, tracinho selvagem vivia nas matas. Os selvagens viviam nas matas. Letra B, o abajur estava quebrado. Letra C, o empresário recebeu as mercadorias. Letra D, certo dia as flores se abriram e os frutos surgiram. Letra E, os meninos tiveram a ideia, fizeram um campeonato de futebol. Ok? Letra A, os. Letra B, o. Letra C, o e as. Letra D, as e os. E letra E, a e um. Tá ok? Na quarta questão, você vai pesquisar uma reportagem de jornal e cole no espaço abaixo e circular os artigos definido e indefinido, tá certo? Então, essa resposta aí é pessoal, cada um vai procurando o seu e aí vão me mandar foto, tá? Depois. Quinta questão. Circule os artigos e classifique o número D. Nós temos aí: o caju está travando, né? Travando aí o caju. O artigo definido masculino singular. Comprei as sacolas, o ventilador e umas toalhas. Nós temos aí as primeiro, né? Circula. As é artigo definido feminino no plural. O artigo definido masculino singular. Umas é artigo indefinido feminino plural. Letra B, a lua está brilhante. A, artigo definido feminino singular. Letra C, os peixinhos estão nadando. Os, artigo definido masculino plural. Letra D, um menino bateu na porta. Artigo indefinido masculino no singular, tá certo? Vocês têm que colocar todos esses detalhes. Por quê? Porque é o que a questão está pedindo. Para classificar se ele é definido ou indefinido, se ele está no plural ou no singular, ou se ele é masculino ou feminino, tá certo? Daqui a pouco o tio vai vir explicando um novo conteúdo para vocês, tá bom?
Então, pessoal, hoje, nós teremos um conteúdo novo na parte de ortografia. Nós iremos conhecer as palavras com CE, CI, SE, SI e cedilha. O cedilha é usado antes do U, A, O e ão. Não se inicia palavras com cedilha. Observe. Temos as palavras aí. Faça, peço, ação, dentuça, carcaça, alçapão, calçada, peça, oração, lição, poço, laço, graça e esperança. O C seguido de E ou I pode ter o som forte de S. O S seguido de E ou I mantém o som forte quando é a primeira letra da palavra. Por exemplo, sede e sítio. E a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Exemplo, enseada e ensino. Nós temos algumas palavras com C. Cebola, cedo, cereja, cédula, cerimônia, cego e cegonha. Com SI, cigarro, cimento, cidade, cigano, ciúme, ciranda, cigarro. SE, sede, selo, sereno, semestre, século, segredo e secador. SI, sinal, siga, sílaba, sítio, silêncio, sigla e similar. Na primeira questão, observe as figuras e preencha a cruzadinha. Então, de acordo com as figuras, você vai colocar os nomes delas aí, tá bom? Complete com SE ou SI, tá certo as palavras? Então, vamos observar qual é a palavra que vai completar com SE e com SI. Tia, eu posso tentar? Pode. Você vai completar e vai ver se aquela palavra está corretamente, Se está com a grafia correta e se ela faz o sentido, tá bom? Na terceira, agora, organize as palavras da questão anterior em ordem alfabética. Mas, tia, como é que eu vou fazer em ordem alfabética se as palavras começam com SE? Então, nós iremos observar a terceira letra, a partir da terceira letra, tá bom? E na de produção de texto, vocês irão criar uma história em quadrinhos. Não esqueça de misturar o texto e desenho para criar uma história. Então, é com vocês, a produção de texto. Vocês irão criar uma história em quadrinho para poder mandar para a tia. Tia, mas essa história em quadrinhos eu vou criar de quê? Então, aí a produção de texto é com vocês. Vocês vão criar a história de vocês. Não esqueçam de colocar imagens, que toda história de quadrinhos vai ter imagens e também aqueles balãozinhos, tá certo? Até a próxima aula.